eu aprendi nesses anos como comunicadora, que carisma abre portas. Isso faz diferença, gente. Eu sou uma pessoa naturalmente carismática, abusada, comunicadora, aquela que, quando criança, falaram que fala demais, sorri demais, ri alto demais, sabe? Mas, na verdade, quando me tornei uma comunicadora formada, eu entendi que isso cativava o público. E eu falo muito para o meu filho. Meu filho está muito perdido. Eu tenho um filho de 21 anos. E meu filho vive perdido com relação a profissões. E eu falo para ele, filho, você tem um ativo poderosíssimo. Você tem carisma, meu querido. Em todo lugar que você passa, todo mundo gosta de você, todo mundo fala que você é simpático, todo mundo lembra de você. Utilize isso para você ficar rico e me sustentar. Por favor. Entendeu? E aí foi vivendo que eu aprendi a importância da gente criar conexão, para a gente poder ser lembrada, para a gente ficar na cabeça das pessoas. Não tem aquela frase de quem não é visto, não é lembrado? Né? Como é que a gente faz, não só para ser visto, é só ir? Eu só tenho que estar lá? Talvez não, talvez eu precise ter o que falar, eu preciso saber com quem falar, com quem eu falo. Tem uma sala cheia de mulheres, mas quem é a mulher que pode me conectar, né? E a gente mesmo, a gente conquista quando fala a mesma língua, né? Quando a gente tem um olho no olho, existem estratégias também de conversa, mesmo se a gente estiver fazendo um Reels, né? Tem a posição da câmera, é a câmera em cima, é a câmera no meio, é a câmera embaixo. Tudo isso que a gente vai ouvindo para criar proximidade. Isso vale para tudo, da comunicação, no empreendedorismo. E aí a gente trouxe uma convidada que sabe muito sobre isso, é expert, entende que sucesso não vem só do produto, mas vem de quem vende, o que você vende, vem da relação que você constrói de confiança, que você transmite para o seu público. E aí, essa mulher, ela fundou uma imobiliária com um time só de mulheres. E ela vai mostrando todos os dias, gente, que vender casas, principalmente, não é sobre só vender uma construção de tijolos, é sobre vender sonhos. Quem compra uma casa, compra um sonho, porque ela compra uma história de vida que ela pretende construir naquele lugar. Então, eu quero chamar aqui no palco essa mulher que vai ensinar sobre como que a gente encanta os nossos clientes, onde é que eu ponho esse brilho, onde eu entendo essa storytelling, né, a palavra do momento, né, esse storytelling que faz com que o meu cliente fique encantado. Por favor, tá? Vamos aplaudir a nossa corretora Alexandra Freixo. Pronta, preparada para dominar o palco. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu peço um pouco de paciência, que eu nunca falei com tanta gente ao mesmo tempo. Minha vida é mais olho no olho mesmo com o cliente. A gente precisa entender aonde está o nosso foco naquele momento. Eu sou corretora de imóveis há 16 anos, mas até eu chegar aqui, eu tive uma história longa e eu ajudo as pessoas no meu dia a dia a encontrar o que elas querem para o dia a dia delas, para a vida delas, com a família delas, a realizar os sonhos delas. E aí, para isso, eu preciso que elas confiem no meu olhar. Eu preciso que elas confiem naquilo que eu estou passando para elas e aquilo que eu estou entendendo delas, né? Porque muitas vezes o cliente, comprador de imóveis, ele não sabe o que ele quer. Às vezes ele entra querendo uma cobertura, mas ao mesmo tempo ele não tem tempo de fazer a manutenção daquela cobertura, aí ele pensa numa casa, aí ele vai para um apartamento, aí a gente vê que na verdade ele quer um grande terraço. Então a gente precisa no dia a dia entender o que ele está querendo. Então, o propósito desse talk é falar sobre a conexão das vendas com o empreendedorismo e juntar, para isso, eu quis falar para vocês Opa, desculpa, gente. Eu decidi contar para vocês como foi a minha trajetória de vida, porque eu comecei
como estudante de economia, depois eu passei pela psicologia, e aí, com isso, eu tive a oportunidade de ter uma visão pragmática da vida e também uma visão sobre comportamento humano, como as pessoas reagem ao dia a dia. Então, meu primeiro trabalho foi na Câmara Americana de Comércio, um lugar que era extremamente pulsante, com muita conexão, muito networking, e na Câmara Americana eu percebi o real valor do networking. Não é porque você conhece uma pessoa que essa pessoa vai fazer negócio com você, mas talvez essa pessoa vai indicar a outra pessoa que conhece outra pessoa que vai te indicar porque confiou no seu trabalho. Então, nisso a gente percebe que a gente precisa ser muito real e muito humano em todos os nossos relacionamentos, né? E ali eu percebi que os negócios eles não são feitos entre pessoas, desculpa, entre logotipos, eles são feitos entre pessoas, para pessoas, por pessoas, com pessoas, tá? Depois da Câmara, eu percebi que, de fato, o mundo corporativo, como mundo corporativo, não era a minha praia, e eu fui trabalhar com a moda. Comecei no mundo, na Casa de Criadores, que era um pool de estilistas super bacanas, que faziam desfiles extremamente inusitados. Depois disso, eu vou trabalhar com a Glória Coelho, que é uma das estilistas mais icônicas, né? Ela transfere sensibilidade e muito luxo, e, ao mesmo tempo, cada cliente é único, né? Na forma como a Glória enxerga o cliente dele. E, nesse segmento da moda, eu aprendi que cada detalhe faz a diferença, né? Seja na costura, seja no aviamento, seja... Então, os detalhes fazem a diferença. E a experiência do produto faz com que o cliente chegue naquilo que ele quer. Tudo é detalhe, tudo é sensorial. Da moda, eu saí e fui para o mundo das joias. Completamente diferente, mas, ao mesmo tempo, também focado nessa parte do luxo e desse bom atendimento ao cliente, né? E quando eu fui para a Chopard, era uma marca nova no Brasil, foi para dentro da Daslu, que era também um templo extremamente luxuoso, né? E eu percebi que ali a gente precisa mostrar exclusividade. Então, quando eu saí da Chopard e fui para o Jacques Vartanian, e eu tive, enfim, uma vida muito dinâmica para poder atender os clientes que iam desde clientes aqui no Brasil, clientes em Nova York, clientes no mundo todo, eu tinha uma vida extremamente frenética. E aí o que aconteceu? Eu percebi que eu não queria mais esse dia a dia extremamente dinâmico e focado no mercado corporativo. E eu casei, e eu acho que agora vocês vão começar a se identificar comigo, porque como eu não queria mais esse dia a dia de 9 às 18, bater cartão, CLT, não queria mais ter essa dinâmica, eu saí, cuidei dos negócios da minha família, e quando eu engravidei, eu falei, agora eu vou dar uma pausa e vou repensar o que eu vou fazer da minha vida. Cuidei da minha filha, fiquei um ano extremamente focada nela. E quando ela já estava para completar um ano, eu falei, putz, eu preciso voltar para o mercado. Vocês perceberam que a minha vida foi extremamente dinâmica até aqui, né? E ela me trouxe essa visão de que eu poderia fazer a minha vida em casa, mas, ao mesmo tempo, ter uma agenda mais flexível. E eu conversei com algumas amigas, uma delas estava trabalhando no mercado imobiliário, e ela falou, Ale, eu acho que agora é o momento de você, de repente, pensar alguma coisa mais para você mesma. E eu fui lá e arrisquei. Eu fui trabalhar em primeira mão numa imobiliária muito pequenininha, chamada Miro Imóveis. Eles são uma empresa familiar. E a hora que eu entrei, primeiro que eles tinham todos os clientes muito focados de carteira deles. E eu precisava fazer o meu networking.
Eu precisava encontrar quem seria o meu cliente. E a gente ali, foi uma escola excelente, né? Eu fazia desde a captação, fotos, marketing, cuidava do jurídico, fazia toda a parte de negociação com os clientes ao lado do proprietário da empresa. E eu falei, bom, como é que eu vou me destacar aqui? Comecei a conversar com os amigos, com a amiga da minha mãe, quem é que podia me indicar. E ela me indicou o filho de uma amiga que estava procurando uma casa. E ele queria uma casa super diferente, com um espaço para uma edícula de música. Eu sentei, olhei para ele, conversei com ele, ouvi o que ele estava me dizendo. Porque a hora que você está aprendendo quem é aquele cliente, você precisa ouvir, não só com os ouvidos, mas ouvir com os olhos. E a gente vai percebendo a dinâmica daquela pessoa. A hora que ele entra num lugar, a hora que ele sente, ele muda a postura. O cliente ele muda a forma como ele enxerga aquele produto que você está apresentando. Seja um imóvel, seja uma camiseta, seja uma joia. A sensação que eu tenho é que abre os olhos como se fossem os olhos de Mônica. Sabe o olho da Mônica, que você sente que mudou a energia da pessoa? E eu senti aquilo tudo que ele estava me contando, lembrei de uma casa que eu tinha visitado há uns dias antes, levei e ele comprou. Falei, gente, me encontrei. Esse é o mercado que eu quero estar para o resto da vida, né? E falei, bom, é fácil vender casa, porque no final do dia ele foi o meu primeiro cliente. E aí eu tive um segundo cliente. Esse segundo cliente, bem mais difícil, também era uma pessoa conhecida, mas com um ego gigante. Ele gostou de uma casa de uma pessoa com outro ego gigante. E a gente teve que fazer todo esse trânsito entre os dois. E nisso a minha história de psicologia acabou me ajudando muito, porque no final a gente precisa ouvir os dois lados e por que ele está querendo se sobressair tanto em cima do outro. Então, é preciso a gente ter habilidade para intermediar ego na nossa vida, do dia a dia. E entender que a gente vai acordar, de repente, né? Nossa, fiz um super negócio ontem, mas hoje esse negócio já não existe mais, ele já foi. Então, você, às vezes você acorda rica e vai dormir destruída, com a conta lá embaixo. Bom, aí depois de um ano nessa imobiliária, eu percebi que ela tinha um portfólio muito focado em altíssimo padrão, e os meus clientes naquela época eram clientes que estavam ou se casando, ou indo para uma segunda residência, mas não era o portfólio que eu precisava para atender aqueles clientes. E aí eu migrei para uma imobiliária maior, que tinha sedes em diversos bairros, eu ganhei um dinamismo muito maior, aumentou meu leque de atenção, e com isso eu aprendi várias técnicas e processos para atender os clientes. Passado um tempo, chegou a pandemia. Pandemia, a gente não sabia mais o que fazer, se ia ter escritório, se não ia ter escritório. Eu falei, opa, espera aí, eu preciso entender o que vai acontecer nisso. Só que eu falei, eu não quero mais chefe, eu não quero mais ter essa pessoa. E eu fui virar autônoma, me mudei para a praia, fiquei 6 meses trabalhando na praia, vendi casas de praia, e aí eu percebi que nesses 6 meses que eu fiquei, o que me moveu? O que me permitiu fazer os bons negócios que eu fiz? Parcerias. As parcerias levam a gente ao longe, levam a gente para a próxima etapa. Então, a gente cria uma rede de conexões com essas parcerias que permitem que a gente encontre muito mais possibilidades para o nosso cliente. Aí, a pandemia foi melhorando, eu voltei para São Paulo, eu fui convidada para fazer parte de uma rede de conexão de corretoras boutiques, imobiliárias boutiques, e eu entrei ali como autônoma. Quando eu entrei ali como autônoma, foi muito legal, porque eu tive aí o suporte todo que essa empresa me dava. Então, suporte administrativo, suporte jurídico, suporte de marketing. Porque, gente, não dá para a gente fazer tudo sozinho. Então, fazendo tudo sozinho, a gente se perde. Porque qual é o meu negócio? Meu negócio é vender imóvel. Meu negócio não é
gerenciar o meu Instagram, não é gerenciar... A gente precisa de uma rede de apoio. E essa rede de apoio eu acabei encontrando dentro dessa empresa e me permitiu aí chamar outras pessoas para trabalhar comigo. Minha empresa se chama Olhar de Corretora. Eu adoro trabalhar com mulheres, eu acho que as mulheres têm uma visão melhor, têm uma paciência maior, têm uma resiliência maior, a gente tem uma visão macro de tudo que está acontecendo, a gente entende qual é a dor daquela cliente, daquele cliente que está vindo nos procurar. E aí veio uma amiga para trabalhar comigo, veio a segunda amiga para trabalhar comigo, e a gente começou a fazer essa rede de conexão das mulheres. E hoje eu tenho uma equipe que é extremamente diversa. Elas são arquitetas, engenheiras, comunicadoras, administradoras, enfim, cada uma tem o seu background diferente. E isso faz com que a gente se complemente muito bem na equipe. Cada uma tem uma visão diferente, uma especialidade diferente, e isso é muito legal. E com isso a gente tem essa rede de conexão. A gente tem a força do time feminino. E isso é muito importante. A gente se entende, a gente se complementa, a gente se alenta, a gente se acolhe. E hoje, olhando para trás, eu vejo que a minha trajetória, da moda ao luxo, do atendimento internacional para o mercado imobiliário, ele me ensinou que o sucesso tem 3 pilares principais. A escuta ativa, a paciência no processo e a confiança no olhar. A gente tem que ouvir muito e dar atenção ao cliente. O timing da pessoa, se a pessoa está pronta, entender que a visão dela é diferente da nossa, mas a gente tem que acolher essa visão diferente da nossa como nossa. E o cliente ele só vai comprar se ele perceber que você está empolgado e animado com aquilo que você está vendendo. Se você acreditar naquilo que você está vendendo. Se você não acreditar, então não adianta eu entrar num imóvel. Não, eu tenho que entrar no imóvel e vestir aquele imóvel. Por que aquele imóvel é muito legal para aquele cliente? Por quê? Às vezes para ele é porque é à vista, às vezes para ele é porque tem um quarto incrível, às vezes para ele é porque tem uma sala maravilhosa. Mas eu preciso estar empolgada com aquele imóvel. Se eu não comprar para mim aquele imóvel, eu não vou vender aquele imóvel. Não é isso. Queria agradecer vocês pela paciência. Eu realmente estou aqui pela primeira vez. E é isso, empreendam. É difícil, é cansativo, acaba com a gente diariamente, a gente precisa ter coragem, mas a gente tem que levantar, a gente tem que acordar e falar, eu posso, eu vou, eu consigo, eu aconteço. Então, boa sorte para todas, boa sorte para nós.